Senhores parlamentares, senhor prefeito, secretários, diretores, sindicato dos servidores, amigos, internautas, a todos, boa noite. Seria muito difícil citar todos, a casa cheia, vários conhecidos, amigos. É evidente que quando o prefeito está na casa, é diferente, né? Não é a mesma coisa. Mas por quê? Porque, primeiro, que não é comum, né? Segundo, que nós temos uma tradição no Brasil presidencialista. Eu fico imaginando, prefeito, se o Congresso Nacional tivesse aprovado o parlamentarismo, as pessoas às vezes não concebem isso, né? Então, o que aconteceria, né? Digamos que o parlamentarismo fosse aprovado e os municípios também fossem obrigados, por assim dizer, a adotar o parlamentarismo. O prefeito sairia eleito da Câmara, seria um dos modelos. E o prefeito debateria aqui no plenário, ouviria as críticas e levaria para o governo, né? Num dos sistemas, né? Tem aquele sistema misto também que poderia ter um prefeito e um secretário-geral como se fosse o primeiro-ministro. Mas nós estamos num regime presidencialista que vai de cima a baixo e aqui também nós estamos acostumados a isso. Então, quando o prefeito aparece, dá um certo frisson, né? É diferente. Mas tem um lado positivo. Eu não sei se eu começo pelas críticas, pelos apontamentos ou pelos elogios, que hoje tem também. Até já adiantei ali nos bastidores para o prefeito. É verdade. Bom, então, para parafrasear Geraldo Vandré, para não dizer que não falarei das flores, vou começar pelo ponto positivo. Eu participei hoje, às 5 da tarde, da reunião sobre a construção, a constituição do consórcio intermunicipal de saúde, né, que existe essa ideia de construir juntos com o município de Itatiba, Valinhos e Vinhedo. E, para ser muito sincero, me pareceu algo sério, me pareceu algo realmente positivo, né? E que já adiantei para os vereadores que estavam lá que eu vou ajudar a construir, vou ajudar a pensar. Acho um negócio interessante porque tem uma perspectiva positiva. Inclusive desafia uma série de coisas, né? Que são os pequenos interesses do município, os pequenos interesses políticos, etc. Então, a perspectiva de se construir um consórcio é uma ideia muito boa, né, que vem lá dos anos 80, 90. O Instituto que veio apresentar também, eu fiz uma rápida consulta, liguei para algumas pessoas, as referências são boas também. Então, lógico que não vou adiantar aqui voto, mas só quero aqui deixar de antemão que considero uma proposta boa e uma perspectiva positiva que, se verificar-se que realmente o que foi colocado hoje, a questão de compartilhamento dos dados, né, totalmente aberto para todos os municípios, a questão da eficiência, de usar bem os servidores, de potencializar a máquina pública, então terá a minha energia e a minha inteligência usado também a favor. Então agora vamos para os pontos que são importantes, alguns são rápidos, né, porque são informes. Então, cobrança. Prefeito, hoje nós estamos no dia 6 de novembro, e, novamente, tem 4 requerimentos importantes que nós fizemos, um com a bancada de oposição, outro eu fiz sozinho e tal, que simplesmente não chegaram à casa. Isso é o que o vereador Sandro Rebeca acabou de falar. Isso estremece as relações, isso não é bom, né? Porque a prefeitura já tem 30 dias para responder. Então, solicitado jurídico, solicitado presidente da casa, mas não precisa, na verdade, está aqui o prefeito. Então, prefeito, então, não sei qual que é o departamento que deveria fazer isso chegar sem atraso, porque atraso, inclusive, a lei orgânica diz, você sabe o que diz a lei orgânica, quando atrasa requerimentos e não responde à Câmara, se isso for levado ao limite. Então, quero aqui cobrar a resposta desses requerimentos. Também, rapidamente, eu vi aqui o superintendente da Sanebave, não sei se está ainda, Danilo, também aproveitar, tem acompanhado as publicações da Sanebave, mais uma cobrança positiva também, até para entender, porque semanalmente a Sanebave tem contratado consultorias e assessorias, e a Câmara de Vinhedo votou um projeto aqui de colocar uma série de cargos e tal, que, segundo os argumentos da Sanebave, seria o suficiente para organizar aquela autarquia. Então, depois, Danilo, posso te ligar, ou, enfim, ou se puder mandar informações para cá, mas realmente eu queria entender esse conjunto de assessorias que tem sido contratado. Eu quero aqui deixar claramente, indistintamente a qualquer vereador, cidadão de Vinhedo,
eu tenho alguns princípios. Algumas coisas, eu sempre repito, são táticas, né? Então, a política, na verdade, às vezes é a arte da gente cometer algumas contradições, mas falei hoje com o vereador Edson PC, sem perder os princípios. Então, por exemplo, um princípio meu. Não tem acordo com ninguém que tenha fala racista, homofóbica, contra nordestino, contra qualquer tipo de coisa, né? Só para deixar claro, vinda do setor A, B, C, direita, esquerda, oposição, situação, eu não quero nem saber. Não tem acordo, né? Agora, nós não podemos também generalizar situações. Vou ser solidário, né? Aquelas situações que sejam comprovadas, mas a gente não pode generalizar. Por exemplo, o movimento Consciência Limpa é um espaço da cidade importante. Tanto é que todo mundo interage lá, né? E se não tivesse a credibilidade, não teria quase 17 mil membros, né? Teria minguado ou estagnado como o grupo que sistematicamente defendia o governo. Foi fritando, né? Aí virou um grupo chapa branca, ninguém entra mais. E lá tem pessoas de partido, não de partido, tem uma frente de pessoas que coordenam lá, né? E tem também pessoas da população que colocam posicionamentos. Então, me parece que é um instrumento muito importante para o município de Vinhedo. A gente tem espaços institucionais, audiências que são importantes, mas os espaços da internet são também espaços bastante positivos. Então, vou aqui tentar elencar alguns pontos que estão em debates, aproveitar a presença gigante. E eu vi que a internet também tem bastante gente acompanhando hoje, uma sessão com bastante público, virtual e presencial, para colocar o meu posicionamento e deixar também algumas dúvidas. Eu vi que o governo, por exemplo, que nesse momento intervém na Santa Casa de Vinhedo, tem uma proposta de ampliar o pronto-socorro, né? E para isso a gente teria que despender mais recursos públicos. Nós mandamos para a Santa Casa muitos milhões de reais, mais de 10 milhões em verbas para construção, mensalmente a gente tem enviado para lá 2 milhões de reais, foi muito dinheiro mesmo, né? E a gente tem sido sempre muito condescendente, porque a gente acha que tem que ter um hospital municipal aqui no município funcionando. Agora, esse plano de fechar a UPA, que foi gasto com valor atual, quase 5 milhões de reais, que é um espaço da cidade, já está construído, já está funcionando, então fecha a UPA e faz um puxadinho na Santa Casa? Não me parece, eu quero entender o projeto, mas não me parece racional. Você está abrindo mão do espaço pronto, que já está atendendo a população, para fazer um outro gasto num lugar que a gente já gastou um monte, né? Isso, para mim, não me parece razoável, mas vou querer entender. Licitação sobre a gasolina. Também quero entender melhor para saber o que é o software e o que é o gasto de gasolina. Eu quero entender a média. Depois posso ver com o secretário de governo, que está aqui também nos ouvindo atentamente. Eu quero entender mesmo se é economia. Porque, às vezes, o governo divulga, vamos fazer uma economia e tal. Só que o projeto é um custo grande, é R$ 1.300.000. Então, eu quero saber o que é gasolina e o que é software. Quero comentar também sobre um projeto polêmico, uma licitação polêmica, um pregão polêmico, que começou como pregão 24 de 2017 e depois ele virou pregão 51 de 2017. Me refiro ao pregão de podas. Então, o município de Vinhedo recolhe as podas das pessoas e depois dá uma destinação. Eu fui procurado, tenho recebido mensagens e tal, de pessoas reclamando, falando, fica de olho nesse pregão, etc. Olha o que está acontecendo. E, de fato, tem um conflito grande aí de empresas impugnando, cancelou o pregão, está uma confusão danada. A minha dúvida, prefeito, é o seguinte, hoje Vinhedo não tem capacidade de dar destino para essas podas? Porque a gente já faz o coleta das podas. Está levando lá para o depósito lá no Alto do Morumbi, certo? Nós estamos falando de R$800 mil. Os estudantes vão precisar ir de ônibus, nós precisamos de recursos para a saúde. Esses R$800 mil não daria para ser economizado? Fica a pergunta para o nosso prefeito Jaime César Cruz, e até para convencer a cidade. Eu quero entender esse negócio, porque realmente eu não entendi. Festa da Uva. É uma sequência mesmo para aproveitar aqui o momento. Eu li o edital da Festa da Uva, estou acompanhando. Sinceramente, espero que nós consigamos dar um giro
no modelo de festa da uva. Talvez essa seja uma oportunidade, talvez uma das últimas, né? Porque Vinhedo está se esgotando do ponto de vista da produção de uva, nós já não tivemos festa esse ano, e nós tínhamos aí um modelo super arcaico, que é um modelo de quarteirização sem transparência. Vou repetir, o modelo da festa da uva é, até então, de quarteirização sem transparência. Por que eu digo isso? Porque a gente dava a festa da uva para a Covec, terceirizava, e a Covec quarteirizava para uma empresa que depois os vereadores aprovavam aqui um requerimento para vir as informações. E cadê? Não vinha, por quê? Porque é uma empresa privada, não precisa, aquela confusão, vai cair no Ministério Público, Tribunal de Contas e tal. Então, eu acho que abre-se aí uma janela para, quem sabe, a gente fazer uma mudança, né? Que seja uma festa autêntica, que realmente acolha a cultura popular, que realmente acolha os artistas da nossa cidade, que não gaste muito dinheiro público, porque nós gastamos muito na festa da uva, muito. Nós gastamos muito com a festa da uva, né? A festa da uva é um ralo que corre dinheiro. Então, vou acompanhar e quero saber como que vai ser esse pregão. Radares e depois servidores, para também deixar aqui alguns posicionamentos e para esclarecer alguns questionamentos que me fizeram, porque eu coloquei o problema dos radares. O Jornal de Vinhedo fez uma matéria, foi uma manchete sobre o problema do radar de 30 por hora. Uma semana antes tinha acontecido um outro problema de aferição na Estrada da Boiada. Então, qual que é o meu problema com os radares? Rodrigo, você quer colapsar o sistema de radar? Você é contra todos os radares? Não. Lógico que não. Os radares, eles têm que continuar existindo na cidade. Eles são um sistema. O que eu tenho problema? Com indústria da multa. Eu tenho problema com radares mal aferidos. E tenho problema com instabilidade jurídica, que é o que nós temos agora. Aí sim pode levar a cidade de uma hora para outra ter que tirar os radares da Estrada da Boiada e da Telau Serafim. Porque nesse momento eles estão regulares. Tem todos os documentos aqui, né? Enfim, prefeituras têm esses documentos, não preciso ficar repetindo. Os radares ali estão irregulares. Eles não estão avalizados pelo DR, pelo governo do estado de São Paulo, porque Vinhedo tinha que ou assumir aquelas rodovias como suas, ou o DR teria que colocar radares seus. Como a maioria aqui deve saber, nós não temos nem a situação A e nem a situação B. E, finalmente, encerro, porque não vai ter mais tempo, até teria mais temas, mas não dá para a gente fazer mágica. Eu quero falar sobre o problema da troca de regime dos servidores públicos municipais. E vou fazer uma proposta, não custa, para o prefeito presente, né? Então, essa é a grande vantagem do prefeito, ainda que no regime presidencialista, aqui na nossa casa. Qual que é a proposta, prefeito? É a proposta do que a gente fez lá no Plano Municipal de Educação. O senhor lembra? O senhor era secretário de Educação, era vice-prefeito, e teve um desconforto. A comunidade escolar não concordou, teve vários confrontos. E o governo retirou o projeto e fez um processo de construção de um plano municipal de educação, que na época eu elogiei, vim aqui, votei a favor e defendi, inclusive, contra oportunismos que apareceram. O senhor deve lembrar disso. E foi um processo positivo. Minha proposta, fazer a mesma coisa, prefeito. Não é nada humilhante, não é nada, porque nós vamos para um campo de batalha, né? Porque não tem acordo. Nós não temos um regime estatutário nessa casa. Não vamos nos enganar. Não sei se vocês já viram a história do Frankenstein, né? Então, colocavam um pedaço de um braço de um, a perna de outro e tal. É o nosso estatutário. Não tem nada. Nós temos uma amálgama de 3 leis complementares, 4 leis complementares, que são um Frankenstein. Nós vamos girar um regime seletista para estatutário. Então, qual é a compensação, por exemplo, do fim do Fundo de Garantia? Tem que ter uma compensação. Ou nós estamos assim, nos enganando? Não, acabou o Fundo de Garantia. Não. Tem que ter uma progressão de regime. Como é que é o quinquênio? Como é que vai acontecer isso? Né? O fundo, insisto, o fundo, especialmente em cidades que estão em crise fiscal, e não é porque é mal quem está no governo, não. É a tentação. Está lá o fundo, tem um dinheiro, precisou de dinheiro. O que acontece? Usa o fundo. Né? E aí, na hora do povo aposentar, o que acontece? Não tem aposentadoria, certo? Coisas muito práticas. Então, eu creio que tem ali pelo menos 10 itens, né, que passa pelo fundo, pela progressão, pelos detalhes das férias, por exemplo, a questão que a gente falou aqui na semana passada, férias para pessoas que têm filhos
portadores de deficiência. Coloca lá, né, vereador Sandro, Rebeca, por que não? O estatuto cabe esses detalhes. Essa é a nossa vantagem, essa é a minha proposta. Não votarei em cheque branco e nem em projeto Frankenstein. Obrigado a todos e boa noite.